Lei 13.281 na tela. Vem comigo, que o assunto é amplo. Outra mudança trazida pela 13.281 é em relação aos valores das multas. Antes eram estabelecidos em UFIR, com base na UFIR, que foi extinta em 2000, agora já em reais. Já sofreram a sua devida atualização no valor e já passaram a ser corrigidas anualmente com base no IPCA do ano anterior, não mais vinculadas ao UFIR. Os valores atualizados são esses, tá? Não há necessidade de repetir, vocês estão vendo aqui na tela. Primeira informação aqui, reajustes. Os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA do ano anterior. Isso aí também é uma inovação trazida, está lá no artigo 319A. Quem vai estabelecer essas correções? O CONTRAN, e ele precisa avisar 90 dias antes. O índice utilizado para corrigir é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Outra inovação são juros. As multas não pagas até o vencimento terão acréscimo conforme taxa Selic mais 1%. Até então não acontecia isso. A pessoa recebia uma multa, pagava ela daqui 4, 5 anos sem nenhum acréscimo, sem nenhum juro. Agora não. Agora vão ser corrigidas com base na Selic mais 1%, conforme vocês estão vendo na tela. Isso também está lá no artigo 284, parágrafo 4º. Inovação também trazida pela 13281. O que está em pretinho aqui já estava, não mudou, né? Pagar 80% do valor da multa. Isso para multas pagas até a data do vencimento. Continua lá no artigo 284, é o caput do artigo. A inovação trazida é a possibilidade de você pagar por 60% do valor, se notificação eletrônica e se desistência do recurso. Bom, duas coisas aí para a gente esclarecer acerca disso. Aqueles 80% que existiam, continuam existindo, eles não foram extintos não. Essa segunda possibilidade, que é o pagar com 60% do valor da multa, é a inovação, mas para que você possa usufruir desse benefício, se é que a gente pode dizer que é um benefício, depende de duas condições. A primeira, você deve baixar o aplicativo lá no site do Denatran, que é o SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Isso mesmo, baixou ele no seu celular, configurou, colocou seus dados, os dados do veículo, pronto. A partir de então, você está dispensando o órgão de trânsito de te notificar via correios. Sabe aquela notificação da autuação? O agente autuou, mandou a autuação para a autoridade tem que te notificar via correio. Pois é, não vai acontecer mais. A notificação vai ser via aplicativo. Então, a primeira coisa é isso. Você baixar o aplicativo, instalar, configurar para receber a notificação via aplicativo. E a segunda coisa é abrir mão do recurso. Ali no próprio aplicativo você vai ter a possibilidade de abrir mão do recurso. Imediatamente a gente libera ali para você o valor da multa, a multa, né? Com o valor, já com um desconto de 40%, código de barra, tudo certinho, já pode pagar até pelo celular mesmo, se você já tiver ali acesso à internet bank, ou seja, tudo resolvido ali. Se por um lado pode parecer vantagem, por outro já nem tanto. Exemplo, se a notificação da autuação não foi expedida em até 30 dias, ela pode ser arquivada. Se você usa o aplicativo, já acaba isso, tá vendo? Não tem mais esse risco do órgão de trânsito não conseguir notificar dentro do prazo e a infração ou a autuação ser arquivada. Perceberam? Então é isso, não confundam, os 80% continua lá, teve aí os 60%, mas para acontecer os 60% depende dessas duas condições. Notificação via aplicativo e abrir mão do recurso. Certinho? A outra coisa, não está funcionando em todo o Brasil não, tá? Uns 4, 5 estados mais o Distrito Federal. São 3 estados do Nordeste, acho que Santa Catarina, se eu não me engano, Mato Grosso e o Distrito Federal. Ou seja, não está implementado em todo o Brasil. Ainda tem fase de implementação, teste. Eu acredito que muito em breve já vai estar disponível para o Brasil inteiro. O 5% repassado ao FUNSET já existia, continua. E aqui embaixo eu coloquei azul, porque nem tudo continuou, né? Tiveram algumas alterações. Olha, o fator agravante. Acrescentaram aí o fator agravante vezes 2, que não existia. Acrescentaram o vezes 20, que também não existia. E o vezes 60. O 3, o 5 e o 10 já existiam. Aí vai ter gente que vai falar comigo assim, pô, mas já existiu vezes 20, era aquela do embriaguez, se acontecesse a reincidência no período de um ano, era vezes 20, cuidado com isso, tá? Não existia infração com fator agravante vezes 20, existia fator agravante vezes 10, aplicado em dobro em caso de reincidência em 12 meses. Ah, mas é a mesma coisa teoricamente, na prática, na cabeça da gente, né?
mas falando teoricamente na prática, na cabeça da gente. Mas na lei, na letra, não está escrito vezes 20. Procura lá no. Agora você vai encontrar, né? O vezes 20, porque já tem um artigo lá, 253A, que traz aí esse vezes 20. Mas até então não existia. O único que você vai achar lá vezes 20 é o 253A, que é o obstruir a via deliberadamente, é palavrinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa parte do artigo 253A, então não vou entrar no mérito aqui agora não, ok? Sobre multa, volta à tela, vamos ver se ficou mais alguma coisa. Não, tá tranquilo, o resto aqui já permanecia, valores vocês estão vendo. O que está em verdinho aqui veio acrescentando e aqui eu já destaquei o que veio de inovação aqui nos fatores multiplicadores. Bom, já que nós estamos falando de fator agravante, vamos ver, né, quais são esses que vieram aí. O vezes 2. O vezes 2 é dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Essa infração ela já existia e ela era vezes 3. Ela se equiparava àquele que não tem habilitação nenhuma, certo? Aqui, nessa infração que vocês estão vendo na tela, a pessoa tem habilitação, mas não tem para aquele veículo. Eu penso que o legislador foi feliz ao fazer essa distinção, porque uma coisa é a pessoa não ter habilitação nenhuma, ela nunca passou por nenhum treinamento para poder estar conduzindo o veículo. Outra coisa é ela ter e não ser para aquele veículo. Então eu penso sim que o ter habilitação, mas estar conduzindo um veículo de categoria diferente, não chega a ser tão grave, vamos dizer assim, do que não ter habilitação nenhuma. Então, mais do que válido, tirou do era vezes 3 e agora mudou para vezes 2. É a única que tem com fator agravante vezes 2. Se ligaram aí? As infrações com fator agravante vezes 3. Dirigir sem possuir habilitação. Essa já existia, continua do mesmo jeitinho, sem nenhuma alteração. Outra que sofreu alteração foi essa aqui, ó. Dirigir com habilitação de CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa. Ela era vezes 5, virou vezes 3 também. Certo? Também penso, eu concordo com o legislador. Ele está com habilitação suspensa ou cassada, não penso ser mais grave do que aquele que não tem habilitação nenhuma. Equipararam aí, colocaram no mesmo fator multiplicador, fator agravante, ficou de bom tamanho. Comigo na tela. Transitar com veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento e o artigo continua, tá? Se quiser ver ele na íntegra, está lá no artigo 193 do Código. E transitar na velocidade superior à máxima em mais de 50%. Mais adiante a gente vai ver como é que funciona esse negócio de velocidade, até 20%, de 20% a 50% e mais de 50%. Inclusive, ensinando você a calcular, que é para você não se enrolar mais dentro de sala lá eu estiver falando sobre isso. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar o devido socorro. Aqui o artigo ainda continua, então eu, para não estender muito, eu coloquei só a referência. Ultrapassar pelo acostamento, em interseções ou passagem de nível. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis, onde for proibida pela sinalização. O artigo continua. Deixar de sinalizar o obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Percebam que as infrações de ultrapassagem, todas elas estão sofrendo agora com fator agravante 5. E tem uma que é fator agravante 10, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui, as infrações com fator agravante 10. A primeira, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Já existia, não mudou nada. Essa aqui é inovação, veio trazida aí pela 3281. É o artigo 65A, que diz respeito à recusa ao teste do etilômetro ou exame clínico que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa no organismo do condutor. Até então, a pessoa que se recusava a passar pelo teste do etilômetro era enquadrada no artigo 277, que já era previsto, tudo bonitinho, mas muitas ações na justiça acerca disso aí, com a simples alegação de que não existe essa infração no capítulo 15 do Código de Trânsito, que é o recusar-se ao teste do bafômetro. Não existe esse dispositivo infracional. Como é que eles podem me punir com um dispositivo infracional que não existe? Agora existe, é o artigo 165A, está aí trazido pela 13281. Disputar corrida, já existia.
Promover na via competição, eventos, manobra de perícia sem a permissão da autoridade de trânsito, também já existia. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem, arrastamento dos pneus, essa também não é inovação. E aqui, forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. Essa aí não foi trazida pela 13281, não, foi uma outra lei logo anterior a ela, mas é uma das infrações que não chega a ser exatamente ultrapassagem, é uma ultrapassagem, não necessariamente, que é multiplicada por 10. Lembra que eu falei que as infrações das ultrapassagens estão sendo multiplicadas por 5? Aí, acostamento é 5, em faixa dupla contínua é 5. Agora, essa aqui é aquela onde você entra ultrapassando e vem outra pessoa de lá para cá. Então, você força a passagem entre esses veículos. E curiosidade, ainda que a sinalização horizontal seja pontilhada, seja permitida, se a pessoa entrou ali fazendo a manobra e vinha alguém de lá para cá, caracteriza a infração do mesmo jeito, que é o forçar passagem, ok? Então se liga nisso aí, isso é infração gravíssima com fator agravante 10. E agora vamos à tela para conhecer as duas últimas, que também são inovações trazidas aí pela 13281. Fator agravante vezes 20 é usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. O artigo 253A. Esse artigo 253A, ele já era previsto desde lá da medida provisória 699/2015, que a nossa ex-presidente Dilma sancionou, para inibir aqueles protestos caminhoneiros que estavam obstruindo as rodovias. Lembram? Aí, lá na medida provisória já constava, né, essa infração aí do artigo 253A. Na medida provisória, essa infração veio com fator agravante 30, era vezes 30. Mas quando foi convertida a medida provisória em lei, eles trouxeram aí para vezes 20 e ficou no vezes 20 mesmo, ok? E a última aqui, que é a vezes 60, é também relacionada aqui ao artigo 253A, nesse caso é o parágrafo 1º, e aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Olha, essa obstrução da via que aconteceu lá pelos caminhoneiros, que acabou resultando nessa medida provisória e já virou lei agora. Para quem é o caminhoneiro, o motorista ali, o participante, a multa é vezes 20. Mas para o organizador, o sindicato, por exemplo, a multa é vezes 60. Perceberam? Outra coisa que eu esqueci de falar agora há pouco, quando eu expliquei. Na ocasião, a intenção desse artigo 253A era pegar os caminhoneiros que estavam obstruindo a via. Hoje não. Ela vale para qualquer... Aliás, hoje não. Desde que o texto veio, né, trazido aí pela medida provisória, que não especificou caminhoneiros, falou obstruir a via deliberadamente. Então acaba que, mesmo a intenção sendo pegar aqueles caminhoneiros, ela acabou sendo abrangida para todos os demais condutores. E não confundir, obviamente, com aquele caso onde o condutor para o veículo ali no meio da rua, não com a intenção de obstruir, mas é porque ele é folgado mesmo, não teve intenção, não foi uma ação deliberada. Ele não fez assim para obstruir o trânsito, ele parou e acabou obstruindo. Isso é um tipo de infração, nada a ver com essa que está em tela aqui. Essa que está em tela, 253A, é quando a pessoa chega lá, atravessa o veículo na rua com a intenção de obstruir. Atravessou, deixou lá, está fechando o trânsito, ele sabe disso e ele quer obstruir. A intenção dele é essa. Isso é obstruir deliberadamente, ok? Em caso de reincidência, aplique-se o valor da multa em dobro, sempre onde estiver marcado com asterisco. Olha, todos que estão com asterisco aqui, a multa é aplicada em dobro. E, obviamente, eu acredito que isso vocês já saibam, o fator agravante só incide sobre o valor da multa. Não multiplica a pontuação. Eu acho que vocês sabem disso, né, gente? A gravíssima são quantos pontos? 7 pontos. Se ela for vezes 20, eu vou tomar, então, 140 pontos no prontuário? Não. A pontuação não multiplica. Multiplica só o valor. Até porque desnecessária aí a multiplicação da pontuação, porque a pontuação ela serve para quê? É para controlar um limite de pontuação ali, que seria até 19, que se a pessoa exceder esses 19 pontos, ela vai passar, né, por um processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Nesses casos aqui, onde tem esses fatores agravantes, a suspensão já acontece direto. Então não há necessidade de contabilizar ali os 20 pontos para poder abrir o processo e suspender o direito de dirigir. Entenderam o fato de ser desnecessário multiplicar a pontuação? Então,
Se você ainda confundir isso, não confunda mais não. Pontuação não multiplica. Multiplica é só o valor. Então vamos lá, vamos falar do artigo 253A, esse que veio aí para inibir o protesto dos caminhoneiros. Usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela é infração gravíssima, e aqui vem as punições. Por que tem verdinho aqui esse texto? Tem uma parte preta e outra verdinha. Para quem está acompanhando as aulas aí sabe, tudo que está em verde é porque foi acrescido, acrescentado. Então lá na medida provisória o texto terminava aqui, ó. Agora não, agora que a medida provisória virou lei, eles aprovaram, mas acrescentaram essa parte em verde aqui, ó. É claro, se tem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, aí não é o interromper de forma irregular, é autorizado pelo órgão, no caso de um evento, alguma coisa. Infração é gravíssima, ela era vezes 30, quando ainda era medida provisória, agora que virou lei, ela passou a ser vezes 20, da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E dava a apreensão do veículo, não dá mais, tá? Tá de vermelhinho, é porque saiu. A medida administrativa, que era isso tudo aqui, o que está de vermelho também saiu, tá? Recolhimento do documento de habilitação, não existe mais para esse tipo de infração, não. Remoção do veículo, continua. Proibição de receber incentivo de creditício por 10 anos de aquisição de veículo, saiu tudo. Tudo que está em vermelho, saiu. Que está em verdinho, acrescentou. O parágrafo 1º diz que aplica-se a multa gravada em 100 vezes, era 100 vezes, né, para os organizadores do evento, agora passou a ser 60 vezes. Perceberam aqui? Organizadores do evento, o sindicato, por exemplo. E o parágrafo 2º diz que aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Isso nós já vimos aí naquela tabela anterior que nós acabamos de analisar. Tudo isso é proveniente da medida provisória 699 de 2015, sancionada, não, nem implementada pela ex-presidente Dilma, para inibir aquela greve dos caminhoneiros. Isso já está em vigor, esse artigo, né, ele já está em vigor desde 5 de 5 de 2016, isso já trazido pela 13281, tá? Que a medida provisória é de 2015, então essa data aqui já é a vigoração conforme a lei 13.281, que é a que nós estamos estudando, e essa 13281, além de fazer algumas alterações, conforme vocês viram aqui no texto, ela também anistiou aqueles caminhoneiros, sindicatos que foram penalizados, já sofreram sanções em razão dessa medida provisória. Viram aí? Então, ó, se ainda ficou dúvida, aqui embaixo do vídeo você tem o campo para deixar sua dúvida, fazer o seu comentário, sugestões, vamos interagir aí. Tô achando o grupo meio parado, hein? E na próxima aula a gente termina, conclui, mata essa parte de lei 13.281. Eu tenho certeza que dá para matar sim. É mais um videozinho e a gente já parte para finalizar isso aí e prosseguir com o nosso treinamento. Até o próximo vídeo.